Falar um pouquinho sobre isso nessa nossa introdução, gostaria de chamar a doutora Mônica Silveira. Ela é médica psiquiatra pela Unicamp, também tem doutorado em aspectos psiquiátricos e psicológicos do diabetes pela Unicamp e pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E atualmente ela é médica psiquiatra, é presidente do fundador, presidente do Instituto de Saúde Mental e Diabetes, professora da divisão de endócrino da Unicamp, também membro do Behavioral Research in Diabetes Group Exchange dos Estados Unidos. Doutora Mônica, por favor. Muito obrigada pelo convite, queria agradecer aí a todos e saudar todos os participantes, e há cerca de 2 anos eu faço parte também do Fórum de Condições Crônicas Não Transmissíveis, e sou co-facilitadora, né, do nosso GT de diabetes. Então, eu acho que eu posso contribuir um pouco falando exatamente disso que você falou, né, Ronaldo, que as questões do nosso sistema nervoso, propriamente falando das áreas do sistema límbico, a gente sabe que a questão da regulação do apetite, ela não passa só por vontade ou por disciplina. Então, a gente sabe que pessoas com obesidade têm alterações no controle aí de saciedade, e que a obesidade, e a pessoa com obesidade ou com sobrepeso é muito injustiçada e muito estigmatizada, como se fosse culpada da sua própria condição de saúde. Como a gente percebe também isso na psiquiatria, né? Como uma pessoa com depressão, muitas vezes, acaba sendo responsabilizada, a gente vê coisas absurdas ainda hoje, que a depressão é por falta do que fazer, que é uma frescura, e que a pessoa com obesidade porque não, é só comer menos e fazer mais exercício. Então, a gente lida com uma condição que ainda é muito estigmatizada, né? Eu acho que a maior contribuição que um evento como esse pode dar é justamente lutar contra esse estigma que as pessoas com diabetes sofrem, as pessoas com sobrepeso sofrem, as pessoas com problemas de saúde mental sofrem. E falando de diabesidade, aí eu acrescentaria, né, saúde mental mais diabesidade, porque muitas vezes esse trio anda junto, não só a dupla diabetes e obesidade, né? E uma coisa vai piorando a outra, uma condição vai piorando a outra. Muitas vezes a gente inicia um tratamento para um transtorno bipolar ou para um transtorno obsessivo compulsivo grave, a pessoa pode ganhar peso e a gente precisa de uma ajuda também de um endocrinologista, de um nutricionista, de um educador físico, porque eu não posso deixar de tratar a condição psiquiátrica, mas eu preciso ajudar para que aquela pessoa também não desenvolva ou não piore um problema aí como a obesidade e o diabetes. Então, o que eu queria trazer, né, assim, para encerrar, eu queria só passar um dado além, né, dessa questão do estigma, da culpa, do nosso cuidado aí com a nossa linguagem, ao se referir, né, a gente percebe esse ponto aí da culpa, do julgamento, do criticismo, e eu queria trazer que pessoas com obesidade, cerca de 50% de pessoas que têm IMC elevado já tiveram algum episódio de compulsão alimentar e outros transtornos psiquiátricos. Então, o que torna esse elemento aí da culpa ainda mais devastador, porque a pessoa tem problemas de saúde e ela ainda é culpada por todo o desfecho que está enfrentando, né? E eu vou usar a minha voz para ler 3 vinhetas clínicas, são casos clínicos de literatura, eu vou usar a minha voz para falar desses depoimentos, porque eu acho que é a melhor contribuição em termos de impacto. Então, eu vou ler aqui para vocês, né? É um depoimento de uma pessoa. Por muito tempo eu acreditei, e os outros reforçaram essa crença, que o problema do meu corpo era só relacionado a uma falha pessoal.
Inúmeras vezes eu fui orientada que era só comer menos e se exercitar mais. Isso veio, inclusive, de profissionais de saúde mental. Nunca nada funcionou muito bem para mim. Eu precisei suporte para entender por que eu comia daquele jeito e me prepararem para mecanismos de enfrentamento para lidar com a minha obesidade. Outro depoimento. Eu teria sido mais feliz se eu tivesse tido um tratamento precoce. Meu problema alimentar era visto somente como um problema de peso para minha família, para os profissionais, e isso me levou a uma espiral de pensamento de que eu nunca era boa o suficiente. Se eu tivesse tido educação e suporte a respeito de questões multifatoriais do meu problema, eu teria entendido melhor e lidado melhor ao longo da vida. No meu caso, eu tenho um transtorno alimentar, o que dificultou mais, porque transtornos alimentares são vistos como algo de pessoas magras, brancas e de classe social mais elevada. Então, eu não entrava em nenhum programa, eu não cabia em nenhum programa. Essa pessoa falou exatamente a palavra, eu não cabia em nenhum programa, né? E o outro, a primeira vez que eu recebi um conselho para perder peso, eu tinha 10 anos de idade. Uma pessoa que recebeu esse conselho na infância. E o meu médico falou que eu tinha que perder peso para ser mais feliz, mas eu nunca fui falado sobre a questão de multifatorial, a abordagem multifatorial, e durante muito tempo era repetido isso: comer menos e se exercitar mais. Meu problema psiquiátrico foi identificado somente 20 anos depois, quando eu fui internada numa clínica psiquiátrica para tratar a depressão após uma tentativa de suicídio. Então, eu trouxe essas vinhetas, né, porque para chamar a atenção, né, desses 3 pacientes, no sentido de como muitas vezes essas pessoas ou não têm a atenção que precisam, ou não têm a atenção completa que precisam para lidar, seja com diabetes, seja com transtornos psiquiátricos e com a obesidade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Mônica. São insights muito importantes quando a gente pensa em obesidade, especialmente porque a maior parte dos conselhos, e eu também me incluo, né, do outro lado da mesa como profissional de saúde, tendem a ser bastante vagos. Esse conselho de perca peso, deixe de comer, se exercite mais, mas deixe de comer o quê? Se exercite como? Tem alguma outra coisa atrás da gênese da obesidade? Os conselhos vagos acabam, inclusive, sendo prejudiciais à pessoa com obesidade. Então, perpetuando esse sofrimento.